Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa aula a gente vai corrigir a prova da UBMEP 2025, tá? Para o nível 1. Prova que foi destinada aos alunos do 6º e 7º ano. Então, se você fez essa prova, não deixe de assistir esse vídeo completo, tá? Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E vamos à primeira questão. A questão número 1 diz o seguinte, ó. Pedro tem muitas notas de 2 e 5 reais. Ele precisa pagar uma conta de 20 reais. De quantas maneiras diferentes Pedro pode pagar essa conta sem receber troco? Ou seja, de quantas maneiras ele pode pagar com notas de 2 reais e de 5 reais sem ele precisar receber troco? Então, é uma questão fácil, tá? Vocês poderiam usar um pouco de raciocínio lógico, pensar um pouquinho e dava para resolver tranquilo. Então, a gente vai fazer a solução aqui, dividir em alguns casos. Primeiro caso, que é a primeira maneira. Com notas de 2 reais, será que tem como você pagar uma conta de 20 reais? Pensa um pouquinho. Se você perceber, a nota de 2 reais, ela é um número par. E aí, como o 20 também é um número par, e aí você pode até dividir 20 para 2, para saber quantas notas de 2 reais dá 20, você encontra que 10 notas, porque 10 vezes 2 vai dar 20, tá? Então, se você fizer essa divisão, você encontra 10 notas. Ou seja, uma primeira possibilidade é 10 notas de 2 reais. Pronto, já tem uma maneira. Agora, a segunda maneira é se você pagasse com... Como você pode dividir a nota de 2 reais, você pode pagar a metade da conta, 10 reais. E a outra metade, os outros 10 reais, você paga com notas de 5. Então, se você perceber, 10 reais dá quantas notas de 2 reais? Dá 5 notas, que é 5 vezes 2 é 10. E 10 reais, distribuindo nota de 5, dá quantas notas de 5? 2 notas de 5, tá? Então, se você pensar dessa forma, outra maneira é você pagando 10 reais com notas de 2, ou seja, vai prestar 5 notas de 2. E mais 10 reais com nota de 5, ou seja, 2 notas de 5 reais. Agora, uma terceira possibilidade é você pagar só com notas de 5 reais. Se você dividir 20 para 5, você encontra 4. Ou seja, uma compra de 20 reais com nota de 5, você precisa de 4 notas de 5 reais. Ou seja, 4 notas de 5 reais. Então, fechou as possibilidades. Se você pensar de outra forma, não vai encontrar, tá? Porque 20 reais é um número par. E aí, como é um número par, eu vou precisar de números pares de nota, tanto de 2 como de 5 reais. A única combinação é esses 3 casos. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, já deixa um like aí para ajudar o canal, tá? E se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Agora a correção da questão número 2. Se você ainda não assistiu todas as correções, estão aqui no canal na playlist UBMEP 2025 nível 1. Tem todas as questões. Todas as questões de uma por uma, tá? Vamos lá, questão número 2, que diz o seguinte. João atribuiu um número a cada letra do alfabeto. Somando os números atribuídos às letras, ele obteve 40 para jabuti, 19 para a palavra cabra e 55 para jabuticaba. Qual é o número que ele atribuiu à letra R? Então a questão quer saber o valor da letra R em número. Se vocês prestarem bem atenção nessas palavras, jabuti e mais cabra, se você olhar a diferença quando você junta essas duas palavras, dá jabuticabra, né? Só que aqui tem jabuticaba. A diferença delas é que se você escrever jabuticaba, jabuti mais cabra, era para dar jabuticabra. Só que a letra R sumiu, tá? Percebam que a letra R, ela deu uma sumidinha, ó. Então, se a gente olhar esse valor aqui, a questão diz que é 40. Cabra, a questão falou que o valor atribuído para cabra
total, a soma das letras da palavra cabra, dá 19. E a palavra jabuticaba, sem a letra R, dá um total de 55. Agora, quando você soma esse lado aqui, jabuti mais cabra dá... Se você somar esses dois valores, você encontra 59. 40 mais 19 dá 59. E desse lado aqui, você só tem 55, tá? São dois valores diferentes. Mas qual é a diferença? A diferença é somente a letra R, que a letra R foi aumentada aqui e deu 59. E a letra R sumiu da palavra jabuticabra, ficou jabuticaba. Então, 59 é 55 mais a letra R que sumiu, tá? Então, se você prestar bem atenção, 59 e 55, a diferença desse número dá o valor do R. Só que, então, quer dizer que a letra R ela vale 59 menos 55. Ou seja, quando você faz essa subtraçãozinha, você encontra 4. Com isso, a gente descobre que a letra R vale 4. Ou seja, se você colocar 4 para a letra R, vai ficar 55 mais 4. E quanto é 55 mais 4? 59, tá? Então, as duas palavras só deixaram de ser equivalentes, ou seja, a mesma palavrazinha, somando as palavras, só faltou a letra R. Então, qual é a diferença entre essa duas somas que você encontrou aqui? Tem 40 mais 19, que dá 59. Para 55, falta justamente 4, ou seja, falta justamente a letra R na palavra jabuticaba. Com isso, o valor da letra R vale 4. Essa é uma questão fácil, tá? Raciocínio lógico um pouquinho. Se você começasse a juntar as palavras, você ia perceber que a letra R sumiu e que esse lado deu 59. Para chegar em 59, de 55 falta 4, fazendo essa subtraçãozinha. Eu espero que você tenha gostado dessa solução. Nessa questão aqui, que nós vamos corrigir, a questão número 3, diz o seguinte. Bolas numeradas de 1 até 5 foram colocadas de duas maneiras diferentes em uma balança, como na figura. Aí é que nós temos a figura que, nesse caso aqui, nessa primeira representação, tem 3 bolas de um lado e 2 da outra. E nós temos a igualdade aqui. Ou seja, essas 3 bolas têm o mesmo peso que essa. Na segunda representação, nós temos 2 bolas em um prato e 2 na outra. Como esse prato aqui desceu, ele é mais pesado que esse, ou seja, ele levantou os outros 2. Então, essas 2 bolinhas elas pesam mais que essas 2 aqui. Tá ok? Seguindo o enunciado, nós temos o seguinte. 3 bolas pesam 1 kg cada uma. 2 bolas pesam meio quilo cada uma. Então, se 3 bolas pesam 1 kg e 2 bolas pesam meio quilo, então nós temos isso, ó. 3 vezes 1 kg dá um total de 3 quilos. E 2 bolas pesam meio quilo. Só que meio quilo mais meio quilo, se a gente multiplicar 2 vezes 0,5, você encontra 1 quilo. Ou seja, as 5 bolas juntas, elas pesam um total, se a gente somar as 5 bolas, elas pesam um total de... Ou seja, as 5 bolas pesam um total de 5 quilos. Perdão, 4 quilos, 3 mais 1, 4. Ou seja, se essa balança aqui, ela está com os pratos com a mesma quantidade, ou seja, mesmo peso, tanto desse lado como desse, como o total de bolas, que saem 5 bolas pesam 4 kg, então isso quer dizer que aqui tem 2 kg, e desse lado aqui também tem 2 kg, 2 kg. Como desse lado aqui com a bola 4 e 5 só tem 2 bolas e ele pesa 2 kg, isso quer dizer que cada bola pesa quantos quilos? Cada uma dessas bolas aqui, elas pesam 1 kg. Ou seja, a bola 5 ela pesa 1 kg e a bola 4 ela pesa 1 kg. Aí nesse caso aqui, dessas 3 bolas, tem uma bola que pesa 1 kg e 2 pesam meio quilo. Aí o problema é descobrir, na questão quer saber quais bolas pesam meio quilo. Ou seja, eu sei que só pode ser 2 dessas aqui. Com isso, a letra A está eliminada. A letra B pode ser. A letra C também pode ser. A letra D também pode ser. E a letra E está eliminada também porque tem o número 4. E nem o 5 e nem o 4 pesam meio quilo, que a gente descobriu que eles pesam 1 quilo. Seguindo o enunciado, a segunda pesagem mostra que as bolas 2 e 5
pesam mais do que as bolas 1 e 4. Ou seja, se esse prato aqui desceu, quer dizer que esse lado pesa mais. E a bola 1 a gente já sabe que pesa 1 kg. A bola 4 a gente sabe que também pesa 1 kg. E aí, se a bola 1 e a bola 2 pesasse meio quilo, essa balança aqui estaria equilibrada. Ou seja, estaria com a mesma quantidade. Porque a gente já sabe que é assim que a 4 pesa 1 kg. Com isso, como esse prato aqui está mais pesado, a 2 é a outra bola que pesa 1 kg. Porque são 3 bolas que pesam 1 kg. Tá? Então a gente já sabe que a 4 e 5 pesa. E como esse lado aqui está mais pesado que esse, não pode ser a 1 e a 2 não pode pesar meio quilo. Senão teria 1,5 kg nesse lado e 1,5 kg nesse lado. E os dois pratos teriam que estar equilibrados. Então, no nosso caso aqui, as bolas que pesam meio quilo, a gente acabou de descobrir. Porque a gente descobriu que é a bola 1. E desse lado aqui, só tem uma bola que pesa 1 kg. Que a gente descobriu que é a bola 2. Então, se a bola 2 pesa 1 kg, quer dizer que a bola 1 e 3 pesam meio quilo. Tá? Então, esse aqui é meio quilo e esse aqui é meio quilo. E aí nós temos meio mais meio é 1 e 1 mais 1 é 2. Então, fica 2 kg desse lado e 2 kg desse lado e a balança fica equilibrada. Então, nosso gabarito aqui é a bola 1 e a bola 3. Bola 1 e bola 3 tem na letra C. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se deixou, deixa um like aí. Se ainda não foi inscrito no canal, aproveite e se inscreva. A gente vai corrigir a questão número 4 da prova do MEB 2025, nível 1 para o 6º e 7º ano. A questão número 4 diz o seguinte, ó. Para sair com o caminhão número 1, o manobrista do estacionamento precisa movimentar para frente ou para trás a menor quantidade possível de caminhões. Qual é o número do terceiro caminhão que o manobrista deve mover? Pessoal, o caminhão que deve sair é o número 1. Aí a gente vai aqui observar o caminhão número 1, que é esse carinha aqui. Você percebe que na frente dele tem o caminhão número 2. O caminhão número 1 só pode sair se o caminhão número 2 sair do meio. Vocês percebem que o caminhão número 2 ele só pode se movimentar se for para frente. Ou seja, como ele só pode se movimentar se for para frente, aqui na frente dele tem o caminhão número 4. Ele só pode passar para frente se o caminhão número 4 sair do meio. Você percebe que o caminhão número 4, se ele fosse para frente, não teria como o caminhão número 2 passar, porque o caminhão número 4 só vinha até aqui, ó. Aí não teria como, ele ia terminar ficando no meio por causa do baú que é grande. Nesse caso, o caminhão número 4 só pode voltar se for para trás. Mas o caminhão número 4, para voltar para trás, o caminhão número 5 tem que ir para frente. Aí você percebe que com isso, o primeiro caminhão que eu vou movimentar é o caminhão número 5. O caminhão número 5 ele tem que sair da posição que ele está e ele vinha ocupar os últimos 3 quarteirões. Tá? Aí o caminhão número 5 vai ficar nessa posição aqui. Aí ele vai abrir o espaço aqui, o caminhão número 4 vai voltar e ocupar esse quarteirão aqui. Com isso, essa bola aqui, ela vai ficar limpa, porque ela vai voltar para trás. Ou seja, a bola vai ficar mais ou menos nesse outro quarteirão aqui. E esse espaço aqui vai ficar vazio, E o caminhão número 2, ele pode ocupar esses 3 quarteirões aqui que estão vazios. Tá? Esse e esse. E aí, quando o caminhão número 2 ocupar esses 3 espaços, que ele vai sair daqui, então esse espaço aqui vai ficar vazio. Com isso, o caminhão número 1 vai poder sair. Mas o terceiro caminhão a ser movimentado, que a pergunta quer saber o terceiro, nesse caso aqui o terceiro vai ser o número 2. Só aí o caminhão número 1 pode sair. Então a resposta aqui é o gabarito é a letra C, tá? Número 2. Eu espero que você tenha gostado dessa solução. Se gostou, aproveite, deixa um like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Olá, agora a gente vai corrigir a questão número 5, que diz o seguinte. Rafael fez 4 cortes em seu canudinho de 16 cm de comprimento. No primeiro corte, ele dividiu o canudinho ao meio. E em cada um dos outros 3 cortes, ele dividiu ao meio um pedaço já cortado. Ao terminar os cortes, Rafael percebeu que ficaram pedaços de apenas 2 comprimentos diferentes. Ou seja, 2 tipos de comprimento.
Qual é o comprimento dos pedaços menores? Então, para início de conversa, ele disse que o canudinho dele tinha um total de 16 centímetros. Se o canudinho total é 16 centímetros, quando ele cortar o meio, ele vai ter um novo canudinho dividido em quantos pedaços, gente? Em 2 pedaços. Só que cada pedaço desse aqui é 8 centímetros. Isso foi quando ele fez o primeiro corte. Depois do primeiro corte ficou 2 pedaços. Agora ele vai fazer novamente um corte no meio de cada um desses 2 pedaços que ficaram. Então, o primeiro pedaço, que era de 8, ele vai dividir ao meio. Então, quando ele dividir ao meio, fica 4 centímetros para um lado e 4 centímetros para o outro. A mesma acontece com o outro pedaço. O outro pedaço fica 4 centímetros e 4 centímetros. Nesse exato momento, ele já dividiu, já fez 3 cortes. Como a questão diz que são um total de 4 cortes, ele já fez 3, então falta 1. No último corte, ele só pode pegar um desses pedaços de 4 centímetros. Então, vamos supor que ele pegou esse pedacinho aqui, de 4 centímetros, e vai dividir ao meio. Como são 4 centímetros, quando ele dividir ao meio, fica 2 centímetros e 2 centímetros. Ou seja, ele fez mais um corte aqui, ó, no meio, que era 4 centímetros, dividiu em 2 partes iguais. Ao todo, já fizeram 4 cortes. A pergunta é qual é o comprimento dos pedaços menores. Os comprimentos dos pedaços menores são 2 e 2. Tá? A resposta aqui é a letra D, 2. Eu espero que você tenha gostado dessa solução, tá? Se gostou, deixa um like. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Vamos agora corrigir a questão número 6. Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa questão a gente vai continuar a correção e dessa vez a gente vai corrigir a questão número 6 da prova do AubMap 2025 para o nível 1, 6º e 7º ano. Deixa um like aí no canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal. E se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Na questão número 6 diz o seguinte: Joãozinho desenhou uma cruz formada por 12 segmentos de 1 centímetro cada, como na figura 1. Aí aqui nós temos a figura 1 com 12 segmentos de 1 centímetro. Depois ele desenhou novas figuras, sempre encaixando a figura 1 na anterior, como indicado abaixo. Então ele pegou essa figura, desenhou uma figura de 12 segmentos, depois ele pegou novamente ela e encaixou ela novamente, fazendo 2 figuras, tá? Qual das alternativas abaixo pode ser o comprimento do contorno destacado em uma linha mais grossa de alguma figura desenhada por João? Então João ele desenhou várias figuras, ó, infinitas, tem reticências aqui. Quer dizer que ele desenhou infinitas figuras. Nós temos a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Ele quer saber qual das alternativas abaixo pode ser o comprimento do contorno. Então ele quer saber o contorno de uma das figuras que ele desenhou. Como os valores aqui são altos, não é referente a nenhuma dessas 3 figuras, tá? É referente a outras figuras mais na frente. Então a gente vai descobrir qual é o padrão que tem o contorno dessa figura, ou seja, o perímetro dela. O perímetro é a soma dos lados. Como cada um o contorno mais escuro é a sobreposição, ou seja, o perímetro, a gente vai contar a primeira figura. A questão já diz que é 12 segmentos, então tem 12 centímetros de perímetro, 12 centímetros de contorno. A segunda figura ela era para ser 12 da primeira mais 12 da segunda, que daria um total de 24 centímetros. Só que você observa que aqui tem a sobreposição das duas figuras. Quando eu sobreponho as duas, ela perde 3 segmentos de cada figura, ou seja, 3 segmentos da primeira e 3 segmentos da segunda. Então, esse 24 ele vai perder um total de 6 segmentos, porque eu só posso contar o contorno mais escuro, mais grosso, que é a borda da figura, tá? A parte de dentro a gente não conta. Essa partezinha pontilhada a gente não conta, então tem que retirar ela. E essa partezinha pontilhada, como eu falei, representa 6 segmentos. E 24 menos 6 dá um total de 18. Ou seja, essa segunda figura ela tem 18 centímetros. A terceira figura eram 3 figuras juntas. Como a gente tem, cada figura é 12, quando a gente faz 3 vezes 12, dá um total de 36. Mais uma vez, cada sobreposição dessa perde 6 segmentos. Então a gente vai tirar 6 da primeira sobreposição e 6 da segunda sobreposição. Então vai ficar 36 menos 12. 36
menos 12, que esse 6 e esse 6 aqui dá um total de 12 negativo, ó, porque menos com menos é mais, e 6 mais 6 é 12, então vai ficar 36 menos 12. Quando eu faço isso aí, dá 24. 24, então o contorno dessa figura 3 ela é 24. Agora observe os números que a gente encontrou para o contorno das três primeiras figuras. A primeira figura o contorno foi 12 centímetros. A segunda figura o contorno foi 18 centímetros. A terceira figura foi 24 centímetros. Se você observar o 12, o 18 e o 24, o que eles têm em comum? Se você observar, todos esses números eles são múltiplos de 6. Tá? Quem é que multiplica o 6 que dá 12? É o 2. Quem multiplica o 6 que dá 18 é o 3. Quem multiplica o 6 que dá 24 é o 4. Então, para um número estar nessa sequência aqui, ele tem que ser múltiplo de quem? De 6. Então, a gente só precisa saber qual desses números é múltiplo de 6. Aí vocês têm duas soluções. Pegar todos esses números e dividir por 6. Pegar de 1 por 1 e dividir por 6, tá? Pegar a letra A e dividir por 6, a letra B, assim sucessivamente até o resto ser zero. Você encontrou o resto zero e resolveu a questão. Então você pode pausar o vídeo e tentar fazer essa divisão. A segunda forma é, como ele tem que ser múltiplo de 3, ou seja, ele tem que ser divisível por 6. Quando é que um número é divisível por 6? Quando ele é divisível por 2 e divisível por 3. Não sei se você já estudou os critérios de divisibilidade, mas é importante estudar, tá? O número é divisível por 2 quando ele é par. Aí você olha para as alternativas, todos são par, então não tem como eliminar nenhuma nesse momento. Agora eu preciso saber quando ele é divisível por 3. Ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos do número, a soma dos algarismos é divisível por 3. Quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3, ou seja, divisível por 3. Tá bom? Então, quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3, ou seja, a soma dos algarismos é divisível por 3. Se a gente pegar a letra A e somar os algarismos, 2 mais 0 mais 3 mais 2, se você somar esses números, dá um total de 9. 9? Não, dá um total de 7, perdão. 7 é divisível por 3? Não. Então, a letra A está descartada. Letra B, se você somar os algarismos, vai dar 8. 8 é divisível por 3? Não. Então, está descartado também. Letra C, se você somar os algarismos, vai dar 10. 10 é divisível por 3? Também não. Se você somar os algarismos da letra D, vai dar 12. 12 é divisível por 3? É. Se você dividir 12 para 3, você vai encontrar 4. Porque 3 vezes 4 é 12. 12 para 12 não sobra nada. Então, a resposta aqui é a letra D. O único número que é múltiplo de 3 e de 2 ao mesmo tempo é a letra D. A letra E, 2 e 3 dá a soma 5. 5 não é múltiplo de 3. Tá ok? Era outra solução. A primeira solução é você tentar dividir cada um dos números. Quando você chegar na letra D, você divide 2028 por 6. Aí você vai encontrar 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6 é 18. Para chegar em 20 falta 2. Abaixo do 2 aqui fica 22. Quem multiplica o 6 que dá 22 é o 3 novamente. Ó. 3 vezes 6 é 18. 18 para 22 falta 4. Aí acrescento 8, fica 48. 48 dividido para 6 vai dar 8. 6 vezes 8 é 48, para 48 não falta nada. Então vai dar 338. Essa é a nossa solução, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí para ajudar o canal, se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva. Questão número 7 diz o seguinte: é recomendável que o peso total da mochila com o material escolar de um estudante não ultrapasse 12% do peso do estudante. Ou seja, não pode ultrapassar 12% do seu peso. Ana pesa 48 quilogramas e sua mochila vazia pesa 760 gramas. Qual é o peso máximo recomendado para o material escolar que Ana pode levar em sua mochila? Qual é o peso máximo? Como é 12%, a gente vai calcular 12% de 48 quilos. Se a gente olhar as alternativas, estão em quilogramas, só que o peso da mochila está em gramas. Como você vai trabalhar com grandezas, tem que deixar na mesma unidade. Então, nesse caso aqui, ou você transforma 760 gramas em quilogramas, ou transforma 48 quilogramas em gramas. Eu acho mais interessante e mais fácil de calcular a porcentagem se você pegar o 48 quilogramas
e transformar em gramas, porque 48 kg, para transformar em grama, 1 kg tem 1000 gramas, então basta multiplicar por 1000. Quando você faz essa multiplicação, você encontra 48.000 gramas. Agora você vai calcular 12% de 48.000 gramas, que é uma porcentagem boa para calcular, porque o 48.000 gramas ele termina em zeros, então 12% não precisa transformar em número decimal, é melhor usar fração. Então fica 12 sobre 100, que é 12%, 12 sobre 100. O de, na matemática, ele representa a multiplicação, 48.000, que é 48 quilogramas. Tá? Então aqui você pode simplificar esse 2 zero com 2 zero aqui, ou seja, vai ficar 480 em cima vezes 12. Se você multiplicar 480 vezes 12, fazendo a multiplicação, vamos lá. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 8 é 16, vai 1. 2 vezes 4 é 8, com mais 1, 9. Agora multiplicando por 1, 1 vezes 480 é 480. Somando os dois resultados, do 2 e o do 1, a gente tem 9 mais 8 é 17, vai 1, fica 5. Fica 5.760 gramas. Essa multiplicação de 12 vezes 480 é 5.760. Que esse valor a gente está trabalhando com grama. Então esse valor é o peso máximo que a mochila pode pesar, que é 5.760 gramas. Só que a mochila sem material ela já pesa 760. Então a gente vai subtrair o peso dela sem material para saber qual é o peso que a Ana pode levar na mochila, ou seja, quanto de peso ela pode levar de material na mochila. Fazendo essa subtração, 5.760 menos 760 vai ficar 5.000 gramas. Como as alternativas estão em quilograma, você divide por 1000. Quando dividir por 1000, você transforma em quilogramas, ou seja, vai ficar 5 quilogramas, porque na divisão você vai simplesmente simplificar os zero. Aí fica 5 dividido para 1, 5 dividido para 1 dá 5. Então, o total que ela pode levar de material na mochila é 5 kg, que bate com a alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez a questão que você recebeu na sua prova é diferente, tá? Porque a UBMAP está colocando agora 5 modelos de prova diferentes. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa solução e que tenha ajudado no seu conhecimento. Se você gostou, deixe um like para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Agora a gente vai corrigir a questão número 8, que diz o seguinte: uma folha retangular de papel de perímetro igual a 50 cm foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Aqui na figura você consegue observar os dois modos que a folha foi dobrada. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é igual a 35 cm. Qual é o perímetro da folha dobrada da outra maneira? Então, uma dessas maneiras aqui, o perímetro é 35 cm. Ele quer saber qual é o perímetro da outra maneira. Pessoal, quando você pega um retângulo desse, você observa que aí nós temos a largura e aqui nós temos o comprimento. Quando você dobra ao meio, esse comprimento aqui, ele é partido ao meio, tá? A primeira dobra fica aqui no meio. Então, vamos supor que esse lado aqui fosse, como ele é o maior lado e a soma dos 4 lados tem que dar 50, então nós temos 4 números que a soma é 50. Você pode até imaginar os números para ficar mais fácil, tá? Então vamos supor que esse lado aqui seja um número par, que é para a gente dividir ao meio. Então vou colocar aqui que esse lado aqui seja 14 centímetros. Suposição. Se esse lado aqui for 14, esse aqui também é 14. 14 mais 14 dá 28. Para chegar em 50, faltam 22. Então aqui tem que ficar 11 e aqui fica 11. Esse número que eu usei não são um número muito bom. A gente percebe que tem uns números aqui que não é muito bom de fazer cálculo. Então vamos fazer com 15 aqui, 15 aqui. 15 mais 15 dá 30. Para chegar em 50 falta 20. Então fica 10 para esse lado e 10 para esse. Se vocês colocar esses números, fica mais fácil de fazer os cálculos. Agora perceba, como aqui vai ser dividido ao meio, se é 15, então vai ficar 7,5 de um lado, 7,5 do outro. Se a largura aqui é 10,
Então, aqui não sofre alteração, fica 10 aqui, 10 aqui. E aqui fica 7,5 e aqui fica 7,5. Quando você soma esse perímetro, como esse lado vai ficar sobre esse, então só conta uma vez 7,5 embaixo, 7,5 embaixo e 7,5 em cima. Desse lado é 10 e desse lado é 10. Quando você soma 10 mais 10 é 20, 7,5 mais 7,5 é 15 e o perímetro total, somando os 4 lados, desse carinha vai dar 35, como a questão quer. Por isso que eu escolhi o número 15 e 10, porque se a gente fizer a soma dá 35. Agora, como a gente já tem um número que dá certo, então para a segunda figura também vai dar certo. Então, o lado maior a gente colocou 15, então esse lado aqui é 15 e esse aqui é 15. Como a folha vai ser dobrada agora no comprimento, então esse lado não sofre alteração, ele continua 15 e aqui continua 15, que já dá 15 mais 15 já dá 30. Então a gente já consegue, como ainda vai aumentar esses dois pedacinhos, então a gente já consegue eliminar aí a letra A, a letra B, porque ainda vai passar de 30, tá? E a letra C, ou a letra D. A gente consegue eliminar todos esses. Agora a gente vai somar esses dois lados. Como aqui é 10, a metade de 10 é 5, então vai ficar 5 de um lado, 5 do outro. Depois você dá uma barata aqui no meio. Então, esse lado aqui vai ficar só com 5. Quando esse lado sobrepor, vai ficar só 5. E esse outro lado aqui é 5. Quando você soma 15 mais 15, dá 30. Esse 5 mais esse 5 dá 10. 30 mais 10 dá 40. Então, se você fizer o contorno dessa figura aqui, o perímetro dela, dá 40. Ou seja, a resposta é 40 centímetros, que bate com o item C. A questão quer saber qual é o perímetro da outra maneira. Uma maneira é 35 e a outra maneira é 40. Então a resposta é C. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixe um like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Vamos para a questão 9. A temperatura máxima de terça-feira foi 4 graus Celsius, mais alta do que a de segunda. A temperatura máxima de quarta-feira foi 6 graus Celsius, mais baixo do que a segunda-feira. Na terça-feira, a temperatura máxima foi de 25 graus Celsius. Qual foi a temperatura máxima de quarta-feira? Então vamos lá, organizar essas informações. Tá? A questão diz que a temperatura máxima de terça-feira foi 4 graus Celsius mais alta do que a de segunda-feira. Bem no final, a questão diz que na terça-feira a temperatura máxima foi de 20 graus Celsius. No início, ela disse que a temperatura de terça foi 4 graus Celsius mais alta do que segunda-feira. Então, com essas duas informações, a gente tem que terça-feira, a questão falou que terça-feira a temperatura foi de quanto? Vou organizar aqui melhor. Terça-feira. Terça-feira a temperatura foi de 25, a temperatura máxima. Só que no início a questão diz que foi 4 graus mais alta do que na segunda. Então quer dizer que na segunda foi mais baixo. 4 graus mais baixo, tá? Porque na terça foi 4 graus mais alto. Então se a gente reduzir 4 graus de 25, a temperatura de segunda vai ser 25 menos 4. Ou seja, eu vou reduzir 4 graus. Isso vai dar 21 graus. 21 graus Celsius. Agora a gente vai para a quarta-feira. A questão diz que na quarta-feira a temperatura máxima foi de 6 graus mais baixa do que na segunda-feira. A gente acabou de encontrar a temperatura de segunda-feira, que foi 21. Como quarta-feira foi 6 graus mais baixa ainda, então a gente vai colocar aqui quarta-feira vai ser 21 menos 6, ou seja, vai diminuir 6 ainda. Se a gente de 21 subtrair 6, a gente vai encontrar 15 graus. Ou seja, o nosso gabarito aqui vai ser a letra B. É uma questãozinha de mais a interpretação, tá? Você vai organizar as informações. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Deixe aquele like para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Questão 10 diz o seguinte. Marcela escreveu os números de 1 a 8 um em cada círculo da figura. Aqui nós temos 8 círculos e ela escreveu o número de 1 a 8. De modo que círculos conectados por segmentos não apareçam números consecutivos. Quando ele fala não apareçam números consecutivos, quer dizer que esses círculos que estão ligados por segmentos não podem ser números consecutivos. Ou seja,
Se aqui for o número 2, aqui não pode ser o número 3, tá? Porque são números consecutivos. Continuando no enunciado, ele ainda continua. Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Então ela quer saber quais são os números que podem ser escritos nesses dois círculos destacados em cinza. Primeiramente, vamos observar que esses números centrais aqui vai ser o ponto-chave da nossa solução. Porque esses números centrais, eles têm que ser números. Você observa que eles são números ligados por contas retas. Por 6 segmentos, tá? Ou seja, são números que vão ser arrodeados por 6 números que não podem ser consecutivos a ele. E o mesmo acontece com esse outro carinha aqui. Esse outro círculo central, ele também está rodeado por 6 segmentos. Então, são 6 números que não podem estar ligados a ele. Quando você olha para a sequência de 1 a 8, tá? Imagine aí os números de 1 a 8. Os únicos números que podem ser colocados nesses círculos centrais, aqui, ó, nesse e nesse, são os números. Será que eu posso colocar o 2 e o 5, por exemplo? Só faça um teste aí. Você vai perceber, se colocar o 2 e o 5 aqui, imagine aí, o 2 ele não pode estar ligado nem ao 3 e nem ao 1. Então, esse carinha aqui não pode ser o 3 nem o 1. Então, você elimina o 3 e 1, elimina o 3 e 1, elimina o 3 e 1, elimina o 3 e 1 e elimina o 3 e 1. E como aqui você já colocou o número 5, não pode colocar nem o 3 e 1. Então, quer dizer que nesse círculo aqui, teria que colocar 3 e 1 junto. E não pode, tá? Por quê? Porque nesses outros círculos, ao redor do número 2, você não poderia ter colocado nem esse e nem esse. Quer dizer que esses dois números iam sobrar para esse último círculo. E a gente não pode colocar dois números juntos. Então, você começa a perceber que nesses círculos centrais tem que ser colocado números que não têm antecessores ou sucessores, tá? E só tem dois números dessa sequência de 1 a 8 que não tem um número que não tem antecessor e um número que não tem sucessor. Então, nesse círculo central só pode ser colocado esses dois números. Quais são eles? O primeiro número, que é o número 1, porque o número 1, o único número que eu não posso ligar com ele é o número 2. Ou seja, se eu colocar o número 1 aqui, o único número que eu não vou poder colocar em nenhum círculo que está ligado a ele é o número 2. Ou seja, vai sobrar para quem para esse último círculo? O número 2, porque ele é o único círculo que não está ligado a esse número 1. Então, se a gente observar outro número que não tem sucessor, só tem antecessor, é o número 8. Então, o 8 é o único número que pode ficar nesse círculo. Por quê? Quem é o único número que eu não posso ligar ao número 8? É o número 7. Ou seja, esse carinha não pode ser 7, esse aqui também não pode, esse aqui não pode ser 7, esse aqui não pode ser 7, e o número 1 já está aqui, então o 7 só pode ficar aqui. Então, os únicos números que podem ficar nos círculos centrais é 1 e 8. Com isso, os únicos números que podem ficar nos círculos cinza vai ser o 2 e o 7. Ou seja, a resposta é a letra B. Espero que você tenha entendido a solução. O passo-chave aqui foi os círculos centrais, tá? Porque eles estão ligados a 6 números conectados a ele. E nenhum desses números podem ser um consecutivo a ele. Por isso que a ideia é de pegar o número 1, porque é o único número que não tem antecessor. E o número 8, que ele é o único número que não tem sucessor. Ou seja, só tem um número próximo a ele, um consecutivo a ele. Por isso que sobrou esses dois círculos cinza justamente para ser esses dois caras que estão do lado do 1 e do 8. Que é o 2 e o 7. E é isso, pessoal. Deixa um like aí para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva. Até. Questão número 11 diz o seguinte. 50 pirulitos custam 20,25 centavos, R$20,25 a mais do que 5 pirulitos. Quanto custam 50 pirulitos? Vamos lá. Pelo enunciado, 50 pirulitos custam R$20,25 a mais do que 5 pirulitos. Ou seja, nós temos 5 pirulitos mais 20,25. Isso dá o preço de 50 pirulitos. Tá? Com isso, eu consigo que 50 pirulitos ele é mais caro que esse valor, tá? Porque ainda tem 5 pirulitos a mais. Ou seja, eu consigo eliminar a letra
C. E provavelmente a letra B e a letra D. Não, a letra B. Talvez eu consiga eliminar também, porque isso aumenta 25 centavos. Então, dá para eliminar também essa aqui por aproximação. Mas vamos lá, encontrar esse valor. Se 50 pirulitos custam R$20,25 a mais do que 5 pirulitos, aí a gente monta essa equaçãozinha. Isso quer dizer que daí eu tenho que 50 pirulitos menos 5 pirulitos vai dar um total de R$20,25. Só que 50 menos 5 dá 45 pirulitos. Ou seja, eu encontrei o preço de 45 pirulitos, que é R$20,25. Daí, se eu encontrar o preço de um pirulito, para mim encontrar o preço de 50, que é a questão que quer saber quanto custa 50 pirulitos, basta multiplicar 50 vezes o preço de um pirulito. Então, para mim encontrar o preço de um pirulito, como a gente já chegou que 45 pirulitos é igual a R$20,25, então pega esse 45 que está multiplicando e divide, ou seja, pega 20,25 e divide por 45. Por quê? Porque nesse caso aqui você divide os dois mesmo por 45. Aí nós vamos ficar com 45 dividido por 45. Se a gente dividir esse lado aqui por 45, 45 dividido por 45 vai dar 1p. Ou seja, um pirulito custa R$20,25 dividido por 45. Agora só basta fazer essa divisão. Tá? Seria interessante igualar as casas decimais. Então, como aqui tem duas casas, você iguala aqui também duas casas. Ou seja, você vai ficar com 2025 dividido para 4.500. Divisão de número decimais, você tem que igualar as casas decimais para poder retirar a vírgula. Fica mais fácil de trabalhar com. Isso é a mesma coisa de ter multiplicado por 100 os dois membros. Tá? Os dois lados. Agora nós temos 2025 dividido para 4.500. Nesse caso aqui, esse número 2025 ele é menor, então inicia com 0, e acrescenta o 0 aqui. Antes de dividir, como você acrescentou esse 0, você pode eliminar esse 0 com esse. Simplifica por 10 a fraçãozinha, tá? Ou seja, divide por 10 do outro lado. Aí você vai ficar com o quê? Com 2025 dividido para 450. Quem multiplica 450 que dá mais próximo de 2025. Se você tentar 450 vezes 4, você chega, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes 4 é 16, com 2, 18. Chega em 1800. Se pegar 450 e multiplicar por 5, você chega em 2.250, passa de 2025. Então, nesse caso, vai dar 4. 4 vezes 450 vai dar 1.800. Quando você faz essa subtraçãozinha aqui, vai ficar 20 menos 18, vai ficar 225. Como a vírgula já está aqui, ela dá o direito de que sempre colocar um zero aqui. Aí fica 2.250. Só que a gente já fez multiplicação por 5 aqui, que deu exatamente 2.250. Ou seja, 2.250 dividido para 450 vai dar 5. 5 vezes 450 é 2.250. Quando você fizer aquela continha de menos aqui, para subtrair, para continuar a divisão, você encontra o resto do zero. Ou seja, o preço de cada pirulito, ou seja, o preço de um pirulito é 0,45 centavos. Tá? A questão não é muito fácil, tá? Para aluno de 6º e 7º ano, que a maioria tem dificuldade nessa parte de números decimais. Mas é isso, pessoal. Um pirulito custa 45 centavos. Então, 50 pirulitos vai custar 50 vezes 45 centavos. Agora basta multiplicar esses números. Ou seja, vamos fazer a multiplicaçãozinha aqui nesse canto. Vou pegar 0,45, tem mais algarismo, e multiplicar por 50. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 0 é 0. Agora multiplicando por 5. 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 4 é 20, com 2 dá 22, vai 2. 5 vezes 0 é 0, com 2, 2. Somando 0, 5, 2, 2. Como tem duas casas decimais na multiplicação, coloca duas casas decimais, dá R$ 22,50. Ou seja, nosso gabarito aqui é a letra D.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? E é isso, pessoal. Deixa aquele like, se inscreva no canal e até a próxima questão. Vamos corrigir agora a questão número 12, que diz o seguinte: dois livros foram dispostos lado a lado de três maneiras diferentes. O comprimento total de cada disposição está indicado na figura. Então as três maneiras diferentes foram colocadas aqui, ó. Estão à disposição aqui as três. Na primeira nós temos 27 centímetros de comprimento. Na segunda figura nós temos 30 e na terceira 24. Comando da questão: qual é o comprimento total da disposição desse livro como na figura abaixo? Aí aqui nós temos as figuras, os dois livros. Os dois livros estão deitados, ó, com o lado maior para baixo, o comprimento para baixo. Então a questão só quer saber qual é essa soma. Então essa soma aí seria essa soma aqui, esse lado aqui, ó, mais esse lado aqui, tá? Então, se vocês perceberem, esse lado aqui mais esse é justamente esses dois comprimentos aqui, ó, menos esse. Porque se eu, vamos imaginar que eu colocasse em um cesto esses quatro livros nessas posições e fosse retirado essas posições aqui, então quando eu somo, não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, mas imagine que você está pegando essa configuração com essas duas configurações e separa elas, tá dando 27 mais 30. Quando você soma, vai dar 57, correto? Aí você guarda essa informação. Os dois comprimentos aqui é 57. Mas quem é o 57? O 57 é o comprimento menor do livro grande, mais o comprimento maior, mais o comprimento maior do livro grande, mais o comprimento menor do livro pequeno. Aí desse 57 você vai tirar o 24, que você está tirando o quê? Esse comprimento menor aqui, ó, que eu vou colocar aqui de vermelho. Então, se você tirar, você vai tirar esse. Ou seja, você vai eliminar esse livro. E você vai tirar esse pedacinho aqui, ó, pequenininho também. Ou seja, você vai eliminar esse livro. Então, quando você soma essas duas configurações, está dando 57. Quando você subtrai 24, ou seja, 27 mais 30, 57, menos 24. Se você fizer essa subtração, você encontra 33. Mas essa subtração é justamente somando esses dois pares e retirando esse último. Aí quando você retira, você está eliminando esse livro e esse livro aqui, tá? Aí você vai ficar com quem? Com esses dois, justamente na posição que eu quero, ó, que é a posição deitada com o lado maior para baixo. Ou seja, esse comprimentozinho aqui ele vale 33. Tem outras maneiras de resolver, tá? Com equações. Mas esse aí já é um conteúdo para o 8º ano. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima questão a gente vai resolver a questão número 13. Olá, vamos corrigir agora a questão de número 13. A questão número 13 diz o seguinte: na conta armada na figura, as letras representam algarismos distintos, ou seja, números distintos, tá? Diferentes e diferentes de zero. Além deles ser distintos, eles têm que ser diferentes de zero. O que isso significa? Que eles não podem ser iguais, tá? Tem que ser diferentes. E também não pode ser o número zero. Então, quais são os algarismos que a gente pode usar para a letra O, B, M, E e P? O zero não pode, então os números que podem ser usados é 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. São esses algarismos, tá? E além disso, eles têm que ser diferentes. Aí a pergunta é qual é o valor da soma de O mais B mais M mais E e mais P. Ou seja, qual é o valor da soma das letras que representa a palavra OBMAP. Vamos lá para a operação. A primeira coluna, que é a das unidades, diz que M mais P é igual a 2. Então, M mais P é igual a 2. Esse 2, ele pode ser o 2 ou o 12, tá? Pode ser um dos dois. Aí a gente vai ver aqui quais são os possíveis valores para eles. Como a questão diz que não pode ser usado o número 0, então, se eu não posso usar o 0, então não pode ter como 0
colocar o 0 aqui para ficar 0 mais 2, 2. E nem posso repetir os algarismos, ou seja, eu não posso usar o número 1 duas vezes, porque 1 mais 1 daria 2. Então, a primeira opção que eu coloquei aqui, ó, m mais p igual a 2, está eliminado. Não pode, a soma não pode ser 2. Tá? Agora vamos para a segunda opção. Então tem que ser 12. Só que quando é 12, eu coloco 2 e eleva 1 lá para cima, mais 1. Aí fica b mais e mais 1, tem que dar esse carinha aqui, que pode ser 5 ou 15. Ou seja, b mais e, ele pode ser b mais e, e mais um que foi lá para cima, né? Ele pode ser 5 ou b mais e mais 1 pode ser 15. Uma das duas opções. Então, vamos deixar essas duas opções para analisar depois. Vamos para a última classe aqui, que é a classe das centenas. Só tem a letra O. Se vocês observar a letra O, ela está valendo 10. Mas não pode ser 10 a letra O, tá? Porque só podemos usar os algarismos de 1 até 9. Não podemos colocar o número 10 aqui. Então, esse O aqui, ele só pode valer um número. Tá? Se vocês observar, o O vai valer 9, que é o mais próximo de 10. E aí, para ele valer 9, para ficar 10, tem que subir um para cá, para cima. E esse 1 que vai subir é justamente do 15. Ou seja, b mais e mais 1, que foi lá para cima, ó, tem que dar 15. Aí vai um lá para cima do O, que vai dar 10. 9 mais 1, 10. Então, a gente acabou de encontrar o valor do O. O O vale 9. Tá? Vou colocar aqui em cima, 9. Agora, o b mais e mais 1 tem que dar 15. A gente acabou de descobrir isso porque foi um lá para cima. Só vai 1 se o resultado for 15. Então, essa configuração de b mais e mais 1 dá 5 está eliminado. Aí a gente vai... Se b mais e mais 1 tem que dar 15, então b mais e tem que dar 14. Tá? Porque 14 com mais esse 1 que foi lá para cima é que vai dar o 15. Então, b mais e dá 14. Só tem dois números que somando dá 14, tá? Porque o 9 você não pode mais usar porque já está na letra O. Então, só tem dois números aqui que você soma que dá 14. É o 8 e o 6. Ou seja, 8 mais 6 é 14. Então, com isso, a letra B vale 8 e a letra E vale 6. Ou vice-versa, tá? A ordem não vai alterar o resultado. Tá bom? Então, colocar aqui 8 e na letra E, 6. Agora, a gente vai procurar a letra M e P. Como só ficou os 7, o 5 e o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7, a gente tem que letra M mais a letra P tem que dar 12. Então, só tem dois números que restaram que dá 12. Quem são eles? Os dois números são o 5 e o 7. Quando você soma 5 mais 7 dá 12. Ou seja, a letra M ela vale 5 e a letra P vale 7. Quando você soma dá 12. Então aqui fica 5 e na letra P fica 7. Agora é só somar esses valores aqui em cima que eu coloquei para cada uma das letras, tá? Vamos lá, somando eles, nós temos 9 mais 8, 17. 17 mais 5 vai dar 22. 22 mais 6 dá 28. 28 mais 7 vai dar um total de 35. E 35 nós temos na letra B. Então, nosso gabarito é a letra B. Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixe um like para ajudar o canal. E se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva. Vamos corrigir agora a questão número 14, que diz o seguinte. Um jogo de Tangram foi construído com 7 peças recortadas de um quadriculado, no qual o lado de cada quadradinho vale 1 centímetro. Conforme a figura ao lado. Aí aqui nós temos a figura que foi recortada. A figura a seguir foi montada com 4 dessas peças sem sobreposição. Qual é a área dessa figura? Aí nós temos aqui a figura que foi montada. Primeiro passo, gente, é quando a questão diz que cada quadradinho tem lado medindo 1. Então, se a gente observar esse quadrado maior, ele é formado por quantos quadradinhos no comprimento? São 4 quadradinhos. Então, cada um tem lado 1. Então, esse lado maior aqui
daqui até chegar no final, ele vale 4. O mesmo acontece com a largura, ou seja, a altura, já que é um quadrado 4 por 4. A área total dele vai ser 4 vezes 4, tá? Que a área de um quadrado é lado vezes lado. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Essa é a área total. Como eu só quero a área dessa figura aqui, eu preciso saber comparar ela com essa área total. Vamos agora perceber quais são as figuras que foi usada aqui. Essa parte aqui, dá para a gente perceber que ela é um quadrado, ou seja, ela é essa região aqui, tá? Outra parte que também dá para perceber pelo tamanho é essa parte aqui, ó. Com certeza esse tamanho ele é grande, essa região é grande. Então, se você traçar uma reta aqui, deixa eu traçar aqui de vermelho. Essa região aqui, ela é uma dessas. E aí, se vocês observar, essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha que eu vou colocar aqui de laranja. Ela é essa regiãozinha aqui, ó. Tá? E por último, a gente tem essa regiãozinha pequena aqui. Essa região pequena, se vocês observarem, ela é essa região aqui. Agora, a gente vai somar todas as áreas. Tá? Essa regiãozinha pequena aqui, ela é essa região aqui. Tá? Agora, somar todas as áreas. Como é que eu vou somar essas áreas? Nesse caso, como tudo é 16, esse triângulo maior aqui, ele vale a metade da metade. Se vocês conseguirem observar só essa região completa aqui, a metade toda aqui, ó. Essa metade aqui, ela vale a metade de 16. Ou seja, qual é a metade de 16? 16 dividido para 2, que dá 8. Então, tudo isso que eu estou pintando de azul vale 8. Só que eu só quero a metade de 8. Eu só quero essa regiãozinha aqui, por enquanto. Essa regiãozinha aqui, que é essa mesma aqui desse triângulo maior, ela vale a metade de 8. Aí eu vou pegar o 8 dividido por 2, que dá 4. Ou seja, acabei de descobrir que essa região aqui ela vale 4, que é uma das regiões que foram usadas. A questão diz que foram usadas 4 peças. Então nós temos 1, 2, 3, 4. 4 peças. Eu tenho que colocar a área de cada uma. O quadradinho ele é formado por uma área, se vocês conseguirem observar. A questão diz que cada quadradinho desse tem lado 1, ou seja, 1 vezes 1 dá 1 centímetro quadrado. Então, esse quadradinho aqui, a gente vai conseguir formar quantos quadradinhos completos? Ó, aqui tem a metade de 1, a metade de 1 aqui, juntando esses dois aqui, vai dar um quadradinho completo, tá? Se a gente juntar esses dois pedacinhos de baixo, também dá outro quadradinho completo. Resumindo, aqui, se a gente montar dois quadradinhos, se montar esses 4 triângulos, eles formam 2 quadradinhos, tá? Porque para mim formar um quadradinho, eu preciso de 2 triângulos. Então, aqui a área desse quadradinho aqui ela é 2 centímetros quadrados. Ou seja, esse aqui vale 2. Esse aqui a gente já encontrou que vale 4. Agora falta encontrar esses dois. Na mesma ideia, aqui nós já temos um quadrado completo. Então, esse quadradinho aqui ele vale 1 centímetro quadrado. Que o lado é 1. Esse triângulozinho aqui, a metade de um quadrado com mais a metade de outro quadrado, vai dar um quadrado completo. Ou seja, essa região completa aqui, ela vale 2, tá? Essa regiãozinha completa. Ou seja, aqui vale 2 também. O mesmo acontece aqui embaixo, que é essa região aqui. Se vocês olhar, esse pedacinho com esse forma 1 e esse aqui é outro. Então também dá 2 centímetros quadrados essa região aqui. Ou seja, essa aqui também vale 2. Então agora a gente vai só somar os valores que a gente encontrou. São 2 mais 2 mais 2 mais 4. Quando você soma, dá um total de 10 centímetros quadrados. Ou seja, a área dessa figura aqui completa, ela vale 10 centímetros quadrados, que tem na letra D.
Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa solução, tá? Vamos agora corrigir a questão número 15, que diz o seguinte. No mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação 1 vezes 2 vezes 3, até reticência até vezes 10, devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de um número inteiro? Pessoal, o resultado só vai ser um quadrado de um número inteiro se a gente colocar na forma x elevado ao quadrado, tá? Eu tenho que colocar tudo na base 2, ou tudo no expoente 2. E primeiro colocar na forma fatorada em números primos. Aí o aluno ele tem que lembrar que o número 1, ele pode ficar ao quadrado que dá o próprio 1. Então, o 1 não vai ser eliminado em nenhuma hipótese, tá? Que o 1 não vai interferir em mudança de resultado. Então, o 1 continua. O 2, esse 2 aqui, ele é um número primo. Vamos fatorar todo mundo em número primo. O 3 também é primo. Depois do 3, nós temos o 4. O 4, ele não é primo. Depois nós temos o 5. Aí temos o 6, que não é primo. Aí nós temos o 7. Nós temos o 8, que não é primo. E nós temos o 9, que não é primo. Desses números, se vocês observarem, o número 4, eu posso escrever o número 4 na forma de 2 vezes 2, ou seja, na forma de uma multiplicação por 2 número primo. O 6 também dá para escrever na forma de 2 vezes 3. Tá? O 8, ele pode ser escrito na forma de multiplicação de números primos, dessa forma aqui. 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Tá? A fatoração do 8 em fatores primos fica dessa forma. O 9 em fatores primos fica como 3 vezes 3. Pronto. Agora a gente só vai repetir os outros números que já era primo. Aqui no caso aqui tem o 7. Aqui nós temos o 5. E aqui nós temos o 3. O 2 e o 1. Agora, colocar todo mundo elevado ao quadrado. O 1, ele mesmo, elevado ao quadrado, já é o próprio 1. Esse 2 aqui, para ele ficar elevado ao quadrado, a gente tem que pegar mais um 2, tá? Então, a gente vai pegar mais esse aqui. Com esse, fica 2 ao quadrado. Quando eu multiplico os 2, tá? Porque 2 vezes 2 é 4, então eu posso pegar esses 2, como eles estão se multiplicando, posso elevar ao quadrado. Esse 3 aqui, eu preciso colocar ele ao quadrado, então eu tenho que pegar mais um 3 para ele, tá? Então, esse 3 aqui, eu vou pegar mais um 3, então pode ser esse. Pronto, aí fica ao quadrado, porque 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Esse 2 vezes 2 aqui já está no ponto de deixar ao quadrado, porque já está 2 junto. 2 vezes 2 é 4, que é 2 ao quadrado. Esse 5 aqui, sim, falta o 10. Lá no final tinha um 10, ó, esqueci. Esse 10 aqui, a gente pode colocar ele como 2 vezes 5. Tá? Aí esse 5 aqui, eu vou usar com esse 5 aqui, porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu posso colocar esse 5 elevado ao quadrado junto com esse aqui, ó. Aí eu elimino os dois lá da multiplicação inicial. Esse 2 já foi usado, esse 3 também. O 7, eu só posso descer o 7 como número ao quadrado se tiver outro 7. No caso não tem, então esse 7 aqui é um dos números que vai ser eliminado. Esse 2 aqui eu tenho que pegar 2 deles, então eu vou pegar esse e esse. Então 2 juntos, eles ficam 2 ao quadrado. Tá? Agora sobrou um 2, e se vocês perceberem também está sobrando 2 aqui, então eu posso pegar esse 2 aqui com esse aqui, que dá mais 2 elevado ao quadrado. E por último, a gente pode pegar esse 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado. Pronto. Todos esses números que ficaram ao quadrado, eles representam um quadrado perfeito, tá? Eu posso colocar eles na base 2, para ficar tipo um número só elevado ao quadrado. Conserva o expoente e multiplica a base de todo mundo. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente ia pegar 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 6 dá 12, 12 vezes 5, 60, 2 vezes 60, 120, 2 vezes 120, 240, 240 vezes 3, tá? Isso
que já é um pouquinho mais complicado. Então, daria 720 elevado ao quadrado. Esse seria o nosso quadrado perfeito. 720 ao quadrado. Mas a pergunta é, quantos desses algarismos devem ser eliminados? Quantos desses números? Somente o 7 vai ser eliminado, tá? Ou seja, só é um número. A resposta que é a letra C. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? O quadrado perfeito é um número que você pode colocar elevado ao quadrado. Esses números. Todos esses números aqui, ó. Todos eles separadamente seriam um quadrado perfeito, tá? Mas quando eu multiplico, eu tenho esse quadrado perfeito aqui, que é a multiplicação de todos. Esse quadrado perfeito aqui na forma fatorada seria desse modo. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixa um like. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva. E é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai corrigir a questão número 16. Vamos corrigir agora a questão número 16, que diz o seguinte. Michel faz sopas com 3 ou mais dos seguintes ingredientes. Aí nós temos, como ingrediente aqui nós temos alho, cebola, salsicha, salsinha, batata e cenoura. Seu filho Gabriel pede sopa sem salsinha e seu filho Rafael pede sopa com alho. De quantas maneiras Michel pode escolher os ingredientes para fazer uma única sopa que atenda aos pedidos de seus filhos, dos 2 filhos? Nós temos o pedido do Gabriel, que é sopa sem salsinha. E o filho Rafael já pede sopa com alho. Então, a gente, para atender os 2 pedidos, a sopa tem que vir sem salsinha. Ou seja, eu sei que eu não vou poder colocar esse ingrediente. Outra observação também no pedido é que Rafael pede sopa com alho. Então, a sopa tem que vir com alho. Essas são as 2 observações principais. Então, vou colocar aqui os ingredientes que podem ser colocados na sopa. Então, nós temos alho. O próximo, cebola. O próximo, batata. Porque não pode ser colocado salsinha, tá? Então, tem que pular agora para batata. Batata. E o último nós temos cenoura. A questão diz que a sopa tem que ter 3 ingredientes ou mais do que 3. Então a gente vai primeiro fazer os casos que tem 3 ingredientes, tá? Como cada caso vai ter que ter o alho, então vamos resolver essa questãozinha por meio de possibilidades. Vamos fazer uma árvorezinha de possibilidades, tá? Então o alho, ele tem que estar em todos os possíveis pratos, tá bom? Então alho, nesse mesmo prato eu posso colocar cebola. E como eu estou fazendo pratos com 3 ingredientes, além da cebola, eu vou colocar a batata. Ainda começando com alho, eu posso colocar, com 3 ingredientes, o alho é o primeiro ingrediente. Eu posso colocar a cebola. Ao invés da batata, eu posso usar a cenoura. E ainda começando com alho, eu posso colocar cebola. Eu não posso mais iniciar com cebola, porque eu já fiz 2 casos com ela, não tem mais como, tá? Então, eu vou colocar batata mais cenoura. Tá ok? Então, nesse caso aqui, a gente já teve 3 pratos que podem ser feitos sem salsinha e com somente 3 ingredientes. Então, aqui nós temos o primeiro, mais um, dá um total de 3 pratos. Agora, a gente começando com alho e colocando, ao invés de 3 pratos, colocando 4 pratos, já que a gente pode usar todos os ingredientes. Nesse caso, alho. O próximo vai ser a cebola. O próximo, a batata. E o próximo, a cenoura.
vai acrescentar mais 3 além do alho. Nesse caso aqui a gente só pode ter uma configuração, porque mesmo que eu troque de posições os ingredientes, não vai mudar o prato. O prato vai ser o mesmo, com os mesmos ingredientes, tá? Então só tem uma opção para esse prato, com 4 opções: alho, cebola, batata e cenoura. Eu espero que vocês tenham entendido. Novamente eu vou só explicar rapidinho aqui, ó. Alho é o primeiro ingrediente, cebola é o segundo e batata é o terceiro. E então a gente pode fazer um prato com esses 3 ingredientes. Tá aqui. Depois eu posso ter o alho, a cebola e a cenoura. Aí eu vou ter mais um prato. Depois eu posso começar com alho, batata e cenoura. Eu vou ter mais um prato. E depois eu posso colocar 4 ingredientes, começando com alho, depois cebola, batata e cenoura, mais um. No total a gente tem 1, 2, 3, 4 ingredientes, ou 4 pratos. Então, de quantas maneiras a Michelle pode escolher os ingredientes? De 4 maneiras diferentes. A alternativa 4 é a solução. Vamos resolver agora a questão de número 17, que diz o seguinte. O tabuleiro 3×3 abaixo deve ser preenchido com números de modo que a soma de todos os números em cada um dos 4 subtabuleiros 2×2, ou seja, sempre quando eu pegar 4 quadradinhos desse, tem que dar a mesma soma do que pegando mais 4 novamente, tá? Sempre a mesma soma, 4 por. Sempre que eu pegar submúltiplo de 2×2, dá a mesma soma. Alguns números já foram colocados no tabuleiro. Qual é a soma dos números que devem ser colocados nas casas sombreadas? Pronto, pessoal. No caso aqui, a gente tem 3 casas sombreadas e alguns números já foram colocados. Como ele diz que sempre tem que dar a mesma soma, então vamos ver qual é o número que a gente pode colocar aqui. Como aqui já tem esses 4, primeiro aqui já, se a gente somar dá 14, ó, se vocês observar, 3 mais 7 mais 4, essa soma aqui, ó, já dá 14. Então, essa soma aqui, se a gente observar, colocar o 0 aqui, essa soma dos 4 aqui teria que dar 14 também. Então, vamos, supondo que aqui seja 0, que é o mais rápido para calcular, então 2 mais 7 dá 9. 9 para chegar em 14 falta quanto, gente? Ó, já que essa soma desses 4 tabuleiros, esses 4 quadradinhos aqui, ligado tem que dar 9. Então, tem que dar 14, né? Porque essa soma inicial deu 14. Vou colocar novamente aqui. Essa soma aqui está dando 14. Aí eu coloco o 0 aqui. Então, essa soma desses 4 aqui também tem que dar 14. Como já tem 7, 2 e 0 que dá 9, para 14 falta 5. Então, esse carinha vale 5. Aí a gente já desce para cá. Como aqui tem 1 e aqui tem 2, já dá 3. Só que a soma de 4 está dando 14. Tem que dar sempre a mesma soma, que a questão falou aqui, soma de todos os números são sempre o mesmo. Tá? Então, aqui tem que ser 11, porque 11 mais 3 dá 14. E como a soma de 2 mais 1 já está dando 3, então para 14 falta 11. Aqui é a mesma coisa. Se a gente somar, ó, esses 4, 4 mais 0 mais 1, está dando 5. 5 para chegar em 14 falta 9. Então, a gente acaba de encontrar esses 3 números que estão faltando. Aí, professor, mas e se eu colocar outro número no centro ali, além do 0? Você pode fazer uma tentativa e colocar outro número lá, tá? Você pode colocar, vamos colocar o número 1 que é mais fácil de calcular também. Se a gente aumentou aqui, se dava 14 e a gente aumentou, tirou o 0 e colocou 1, então vai dar 15 agora a soma desses 4 números. Então agora está dando 15. Então esses 4 aqui tem que dar 15. Quando você soma 7 mais 1 mais 2 dá 10. Para 15 falta 5, que é o mesmo número que a gente já tinha colocado antes. Se a gente somar esse 2 mais esse 1 mais esse 1 aqui, fazendo a soma desses 4 aqui, tem que dar 15. Só que 2 mais 1 já dá 4. Para 15 falta 11, que é o mesmo número que a gente já tinha colocado. E aqui 4 mais 1 dá 5, com mais 1, 6. 6 para chegar em 15, que é a soma inicial,
falta 9, que é o mesmo número que já tinha. Então, não importa qual é o número que você vai colocar no centro, vai dar sempre o mesmo valor para as casas sombreadas, tá? Então, nesse caso aqui, a solução vai ser a soma das casas sombreadas é 9 mais 11 mais 5. 9 mais 11 é 20, 20 mais 5, 25. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa solução. Se gostou, deixa um like. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Vamos agora resolver a questão número 18, que diz o seguinte. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. À meia-noite, todos os números ficam preto e depois a alternância de cores começa. Na figura, vemos as cores dos números do relógio em alguns horários. Aqui tem meia-noite, está todo mundo preto, tá? Porque os ponteiros estão apontando para o 12. Depois de meia-noite, quando for meia-noite e 30, o ponteiro dos minutos já tem saído lá dessa regiãozinha até chegar no 6, que andou 30 minutos. Por onde ele passou, a abertura entre os dois ponteiros ficou branca, tá? Ou seja, 12 horas estava todo mundo preto. Quando for 1 hora em ponto, quando tiver 1 hora em ponto, tá? Vai ficar todo mundo branco. Ou seja, preto, branco. Aí sempre alternando. Quando for 2 horas em ponto, vai ficar todo mundo preto novamente. Por isso que aqui na terceira figura, ele tem 1 hora e 40. Quando dá 1 hora e 40, você percebe que o ponteiro das horas já está quase chegando no 2. Ou seja, quando ele for chegar lá no 2 novamente, ó, quando ele se aproximar, juntar os dois ponteiros no 2, vai estar todo mundo preto. Tá ok? Então, quando os dois ponteiros estiver no 3, vai estar todo mundo branco. Só que a questão que é como estarão as cores dos números às 3 horas e 30. Ó, se fosse os dois ponteiros nas 3 horas e 15 minutos, ou seja, todos os dois ponteiros no 3, estariam tudo branco, tá? Mas como ainda vai andar 30 minutos, ou seja, o ponteiro dos minutos vai ficar aqui, ó. Ou seja, essa regiãozinha aqui, ela já vai ficar preta. Ou seja, só vai ficar preto o 4, o 5 e o 6, tá bom? Região onde os ponteiros passou do 3. Então, o nosso gabarito aqui, no caso, é a letra B. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? A questão não é difícil, tá? Mas é parte de raciocínio lógico. Questão 19 diz o seguinte. A formiguinha da UBMAP partiu do vértice A e caminhou por 3 arestas consecutivas do cubo da figura. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado? Como ela andou em 3 vértices consecutivos, ela pode ter chegado em quantos vértices diferentes, tá? Ela andou em 3 arestas consecutivas. Então, é uma questão fácil, basta você fazer os percursos que ela poderia fazer, tá? Em cada vértice que ela for chegando, eu vou pintar de vermelho para falar que ali ela já chegou e não pode mais passar naquele vértice, porque a questão quer saber em quantos vértices diferentes. Então, eu não posso chegar 2 vezes no mesmo vértice. Então, saindo do ponto A para o ponto D, andou em uma aresta. Depois, do ponto D para o ponto C, 2 arestas. Agora ela tem 2 opções. Ela pode chegar no ponto B, que esse caso é a terceira aresta já. Eu vou pintar aqui que é um vértice que ela pode chegar. Ou ela pode ir para o ponto G, que é outra aresta. Nesse caso é a terceira aresta. É o terceiro vértice que ela também pode ir. Tá? Ou seja, onde ela pode chegar. Então, passando pelo ponto C, ela tem essas 2 opções. Agora, vamos supor que ela chegou no ponto D e desceu para baixo. Segunda aresta, ó. Uma aresta, 2. Agora ela tem 2 opções. Ela pode seguir essa aresta, só que aí ela já chega num vértice que está pintado. E ela pode sair dessa aresta e vir para essa. Aí chega num novo vértice, que esse eu posso pintar, que ela ainda não chegou nele. Então, 3 vértices. Agora, ela está saindo do ponto A e indo para o ponto B, uma aresta.
Depois ela vai para o ponto F, 2 arestas. Depois ela vai para o G, só que já está pintado, então ela já foi lá. E ela vai para o ponto E, só que está pintado, então ela já foi lá. Então, passando pelo ponto B, não tem mais nenhuma aresta que ela pode chegar. Tá? Agora, ela vai sair do ponto A, uma aresta. Do ponto E, ela vai para o ponto F, para o ponto H, 2 arestas. Do ponto H, ela tem duas opções. Ela pode vir para cá, para o ponto G, só que já está pintado. Ou ela pode subir para cima, para o ponto D, que não está pintado ainda. Então, mais uma aresta que ela pode chegar, mais um vértice. Agora, ela poderia ainda vir do ponto A para o ponto E, do ponto E para o ponto F, só que quando ela chegasse no ponto F, 2 arestas, ela só poderia subir para cima ou seguir para o ponto G, só que os dois já estão pintados. Então, nesse caso, não teria mais configuração. Então, você observa que os únicos vértices que ela pode chegar é o vértice D, o vértice E, e o vértice G e o B. Dá um total de 4 vértices, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Tá ok? Vamos agora para a última questão. Questãozinha de raciocínio lógico. Então, vamos lá. É a questão 20. Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas. Somente uma ganhou o prêmio. Disposta em fila, cada uma delas disse uma das seguintes frases. Eu não ganhei o prêmio, é a primeira frase. Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim, é a segunda frase. Somente uma delas disse a verdade. Somente uma fala a verdade, tá? Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, para resolver essa questão, vou colocar aqui 5 tracinhos. Cada tracinho desse representa uma pessoa. São 5 pessoas. Somente uma delas falou a verdade. Tá? E somente uma delas ganhou o prêmio. A questão não diz que quem ganhou o prêmio é quem fala a verdade. Tá? Aí o aluno pode interpretar dessa maneira, não. Quem ganhou o prêmio pode ser qualquer um. Pode ser quem mentiu, pode ser quem falou a verdade. Mas o que é mais importante nessa questão é que somente uma vai falar a verdade. Então, aqui nós temos a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. O prêmio você vai representar pela letra P. Imagine que o prêmio foi dado para a primeira pessoa. Tá? A segunda pessoa ela não ganhou o prêmio, nem a terceira, nem a quarta e nem a quinta. Quando o prêmio está na primeira pessoa, a segunda pessoa pode falar a primeira frase, eu não ganhei o prêmio. Pode. Aí nesse caso ela estaria dizendo a verdade. Como também ela poderia dizer quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim, que ela também estaria falando a verdade. Então vamos supor que ela falou a segunda frase, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Aí vamos para a terceira pessoa. A terceira pessoa, se a segunda já falou a verdade, a terceira não pode mais falar a verdade. Então, ela pode responder, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Então, ela vai mentir. A quarta pessoa pode falar a mesma frase, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Então, ela vai mentir. E a última pessoa fala a mesma frase, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. E ela mente também. E a primeira pessoa pode falar, eu não ganhei o prêmio. E ela está mentindo. Nesse caso aqui, a primeira pessoa ganhou o prêmio e só quem falou a verdade foi a segunda pessoa, que falou que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Então, nesse caso, a configuração, a primeira pessoa ganhando o prêmio está correta. Aí, se você olhar qualquer pessoa pode ter ganhado o prêmio, letra A, aí você pode passar o prêmio para a segunda pessoa. Tá? Nós já vimos que a primeira pessoa pode ganhar o prêmio, ok. Agora, vamos testar a segunda pessoa ganhando o prêmio. Agora com a segunda pessoa. O prêmio está aqui, então quer dizer que essa aqui não ganhou o prêmio, não ganhou, não ganhou e não ganhou. Se essa aqui ganhou o prêmio, é a primeira pessoa, ela pode colocar eu não ganhei o prêmio. Se ela falar a primeira frase, eu não ganhei o prêmio, essa primeira pessoa aqui, então ela vai falar a verdade. Que já que o prêmio está na segunda pessoa, se ela disser a primeira frase, ela está dizendo a verdade. A segunda pessoa pode falar que eu não ganhei o prêmio e vai falar a mentira.
Só que quando a gente chega aqui, essa aqui para segunda opção tá correta, o prêmio ser para a segunda pessoa, essa aqui tem que mentir. Só que quando você chega nessa terceira pessoa, vejam que ela pode dizer tanto a primeira frase como a segunda frase e ela vai estar falando a verdade. Ó. Se ela disser a primeira frase, eu não ganhei o prêmio, é verdade. Se ela falar a segunda frase, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim, ela também está falando a verdade. E aí como é que pode? A primeira pessoa está falando a verdade e a terceira pessoa também? Ou seja, isso não pode ocorrer. Ou seja, a segunda pessoa não pode receber o prêmio. Então a letra A está descartada. Tá? Quando a letra A diz que qualquer pessoa pode ter ganhado o prêmio. Quando eu coloquei que a primeira pessoa poderia ganhar o prêmio, então a letra B também está descartada. Que a letra B diz que a terceira pessoa ganhou o prêmio. Sendo que a gente já fez o teste para a primeira e deu certo. Letra C. É possível que 3 pessoas tenham dito eu não ganhei o prêmio? Não, não é possível, tá? Por que que não é possível? Porque só uma pessoa diz a verdade. Como é que 3 pessoas vão falar eu não ganhei o prêmio? Sendo que só uma delas pode ter ganhado o prêmio. Então, vamos só um exemplo para eliminar a letra C. Imagine que João, André e Pedro. O prêmio está com Pedro. Aí esse aqui fala, eu não ganhei o prêmio. O André fala, eu não ganhei o prêmio. E o Pedro fala, eu não ganhei o prêmio. Só que o prêmio está com um deles. Então, quando 2 desse aqui fala que não ganhou o prêmio, os 2 estão falando a verdade. Tá? O único que poderia dizer que não ganhou o prêmio e está mentindo seria o André. E a questão diz que só uma pessoa fala a verdade. Então não é possível que 3 pessoas tenham dito eu não ganhei o prêmio. Não é possível. Então a letra C também é falsa. A letra D, a pessoa que ganhou o prêmio foi a segunda ou a quarta. A gente já viu que a primeira pessoa dá certo para ganhar o prêmio. Então a letra D também é falsa. E a letra E, a pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta pessoa. Nesse caso aqui, a gente vai colocar agora o prêmio sendo para a quinta pessoa, para ver se realmente dá certo. Porque se não der certo para a quinta, então a questão deveria ser anulada. Mas vamos colocar aqui o prêmio para a quinta pessoa e essas outras nenhuma ganharam o prêmio. E só uma vai falar a verdade. Então, supondo que a mais próxima da pessoa que ganhou o prêmio, ela pode falar que quem ganhou o prêmio essa pessoa aqui, ela pode falar a segunda frase, ó, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Pode falar, tá? E ela vai falar a verdade, que realmente está na frente dela. A pessoa que ganhou o prêmio pode falar que não ganhou o prêmio, então ela pode estar mentindo. Tá bom? Essa terceira pessoa aqui, que está no meio, ela pode falar a verdade. Ela pode colocar a frase, eu não ganhei o prêmio. Só que se ela colocar essa frase, eu não ganhei o prêmio, ela vai estar falando a verdade. E só uma pessoa pode falar a verdade. Como eu já coloquei essa quarta pessoa falando a verdade, essa aqui tem que mentir. Então essa terceira pessoa ela tem que escolher a segunda frase. Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Então ela pode colocar essa frasezinha aqui. E ela vai estar mentindo. Essa pessoa aqui pode colocar a mesma frase. Aí ela vai estar mentindo. Tá? Essa pessoa aqui, ela pode colocar quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. E ela vai estar mentindo. Tá? Então, nesse caso aqui, a quinta pessoa também pode ganhar o prêmio. Tá ok? Nesse caso aqui, o gabarito vai ser a letra E. Na letra C, é possível que 3 pessoas tenham dito eu não ganhei o prêmio? Não é possível, tá? O que é possível é que 3 pessoas tenham falado quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Isso seria possível, que é o que a gente viu aqui, ó. Que essas 3 pessoas aqui podem ter falado essa frase e mesmo se elas estão mentindo. Porque quem ganhou o prêmio é a quinta pessoa, nem está na frente dessa e nem atrás. Vocês percebem que quem está na frente da terceira pessoa
é quem falou a verdade, e quem falou a verdade é quem falou que não ganhou o prêmio, porque essa aqui pode falar que não ganhou o prêmio, como também ela pode falar que quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. E ela termina falando a verdade. Então só quem fala a verdade é quem está do lado de quem recebeu o prêmio. E outra coisa que você consegue observar também é que quem recebeu o prêmio jamais vai falar a verdade, ela sempre vai mentir. Porque não tem como ela falar a verdade, já que ela recebeu o prêmio, ela só pode falar a primeira frase, eu não ganhei o prêmio, então ela vai estar mentindo. E ela também só pode falar a segunda frase, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Também ela vai estar mentindo de qualquer forma. Ou seja, essas duas afirmações aqui jamais seriam verdade para quem ganhou o prêmio, tá? Isso é uma observação que eu queria deixar para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da solução dessa prova. Quem gostou, deixa um like para ajudar o canal. Quem ainda não foi inscrito, aproveite e se inscreva. E aqui no canal você encontra várias correções, tá? Dos anos anteriores. E é isso. Até a próxima aula.